de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno... Oi, Ju, você foi a primeira que chegou. Veio junto com a pastora Tânia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. Tô já aí. Eu estou compartilhando aqui na minha página, na minha rede social. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Compartilha. Compartilha. Lembrei agora do sábio, Ju. É tanta tinta. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui juntos nesta atmosfera tão gloriosa da presença do Senhor. Não é verdade? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, Shalom Léo, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Shabbat Shalom Rose. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Paz do Senhor, Priscila, Duda, que coisa gloriosa, né? Silvana, deixa eu ver quem mais está chegando por aí. Pastor Marcos, lá do país de Gales. A Letícia Tomã, Priscila está te chamando. Pastora Catarina, lá de Campinas, no Brasil. A Luciana Steiner está sendo chamada pela Priscila. A Maria, a irmã Maria. A Priscila está chamando a Tati. Vocês não vão convidar mais ninguém, só a Priscila. A Rosana já chegou. A Priscila está convidando o Patrick. Você não vai convidar ninguém, só a Priscila que vai convidar. Misericórdia, minha gente. Shalom, shalom. Shalom, Pastor Luiz. Pastor Luiz, ele convida o tempo inteiro, né? A live está terminando e ele está convidando gente. Paz do Senhor, Davidson. Hoje nós temos uma palavra abençoada para compartilhar com vocês, mas como é um estudo, uma conversa, né? Eu acho... Shalom, Pastora Rose, saudade! Como nós vamos ter uma conversa, um papo aqui sobre a palavra do Senhor, então eu vou esperar você compartilhar mais um pouco esta live, para que outras pessoas possam chegar, para que ninguém possa perder este momento glorioso que nós vamos ter hoje. Eu diria que não é uma pregação, não sei se eu poderia dizer que nós vamos ter um estudo, mas nós vamos ter um papo muito gostoso. Nós vamos ter um momento muito glorioso em que nós iremos compartilhar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, como já está sendo, por esse período de louvor maravilhoso que nós estivemos aqui. Olha, o André está convidando, a Josi está convidando. Eu quero ver os outros se não vão convidar. Chegou a Paola. Paola, você é 10. Como você ministrou meu coração a semana passada e como cada vez que você toma o microfone para ministrar, minha filha, você toca o meu coração, porque aquilo que sai de você vem do trono de Deus para as nossas vidas. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui é grato a Deus por esta vida tão preciosa, por esta família tão preciosa, que é a família do pastor Alisson, da Daisy e toda a sua casa. Vocês são um presente de Deus. O Senhor preparou vocês para este tempo. Eu digo com relação a vocês aquilo que o tio de Esté disse para ela: quem sabe não foi para esta hora que Deus te preparou, que Deus te colocou aqui. Eu digo que Deus preparou vocês para esta hora, para este tempo, né, Ju? Quando eu conversei já com a Juliana sobre isso, Juliana é a nossa líder da rede de louvor da igreja, e é um consenso entre nós a bênção que esta família tem sido, a bênção que o Opposite Way tem sido, ministrando toda semana ao nosso coração, com tanta disposição, e assim, é do céu, é do céu. Então assim, muito obrigado, que o Senhor recompense vocês, porque é o reino, né? No reino, como nós ensinamos na nossa aula de ontem, no reino nós não trabalhamos para o reino, nós fazemos parte do reino. E quando nós temos a consciência, deixa eu tirar o óculos, que às vezes eu vejo melhor sem. Quando nós temos a consciência de que no reino nós não somos funcionários,
mas no reino nós somos parte, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil de ser vivido, muito mais agradável de ser vivido, né? Então, é um problema, porque de longe eu só vejo de óculos, de perto eu só vejo sem. Então, para eu ver quem está chegando por aí, eu preciso do óculos. Por isso que às vezes se eu tivesse em óculos e vocês escreverem alguma coisa aí, eu não vou ver nada. Mas eu quero dizer antes de tudo que todos são muito bem-vindos, todos são bem-vindos a este encontro, a esta igreja que está reunida dos 4 cantos da terra. Chegou o Lucas também, né? A irmã Suzana, glória a Deus, pastor Isaac Leite, Deus te abençoe, meu querido. E eu queria que você se colocasse muito à vontade, o Nilton está lá no Brasil com a Carmen também, que acabou de chegar, a Alessandra, nossa cantora, glória a Deus. E nós vamos hoje entrar na palavra do Senhor. Nós vamos entrar na palavra do Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus tire o véu dos nossos olhos, né? Foi cantado hoje assim: nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Nós consagramos todo o nosso ser. O que é todo o nosso ser? A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus todo o nosso espírito, alma e corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Esse é todo o seu ser. Esse é o conjunto de quem você é. E Deus está interessado nestas 3 partes. Deus está interessado no teu espírito, aonde Ele veio fazer morada pelo poder do Espírito Santo. Deus está interessado na tua alma, que é a sede das tuas emoções, dos teus sentimentos e da tua vontade. Esta parte que tem sido restaurada dia após dia pela exposição ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Deus também está interessado no corpo, onde nós moramos, a casa onde nós moramos aqui na terra. Ele está interessado, a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Ele os nossos membros como um sacrifício vivo ao Senhor. Então nós devemos chegar diante de Deus trazendo todo o nosso espírito, alma e corpo. Todo o nosso espírito, alma e corpo. E eu queria que nesta hora você fizesse juntamente comigo uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele ministre nesta tarde, nesta noite. Não sei a hora que você vai estar vendo, se expondo. Aqueles que verão a live gravada, são centenas de pessoas que têm todas as semanas recebido a palavra, mas aqueles que estão aqui agora, neste momento, eu queria que você também, juntamente comigo, fizesse esta oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus viesse ministrar ao teu espírito, à tua alma e ao teu corpo. Viesse ministrar ao teu espírito, fortalecendo o teu espírito, renovando o teu espírito, renovando em você a força que vem do céu, a unção que quebra todo jugo, que no teu espírito, o teu homem interior seja renovado, a chama do fogo do espírito acenda-se de uma forma como nunca aconteceu na tua vida, que o fogo do espírito queime dentro do teu espírito, que a comunicação com o Espírito Santo de Deus se torne mais sensível, mais real, mais efetiva. Que o Espírito Santo de Deus ocupe todas as áreas do teu espírito. Que você seja fortalecido, renovado, cheio, robustecido. Mas que esta presença, Pai, encha também, toque a nossa alma. Nós oramos nesta hora para que toda a nossa alma seja invadida pelo poder do teu Espírito. Todas as nossas emoções, Senhor, todo sentimento que possa estar em disfunção, que possa estar fora de sintonia com aquilo que tu tens para a nossa vida. Todo sentimento depressivo, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de mágoa, todo rancor, Senhor, todo medo, toda ansiedade, seja tocado pela tua presença. Que a presença do teu Espírito traga cura à nossa alma, restaure as nossas emoções. Oh, Senhor, para que nós possamos fazer uma leitura correta daquilo que Tu estás falando ao nosso espírito. Restaura a nossa alma. Restaura, Senhor, os nossos sentimentos, Senhor. Aquele que está angustiado nesta hora, seja tocado pelo Teu Espírito. Aquele que está entristecido, Senhor, seja envolvido na Tua alegria. Vem trazendo, Senhor, a nossa alma, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, Senhor. Que nós aprendamos contigo a fazer escolhas corretas, que nós tenhamos uma vontade fortalecida para dizer não à carne, ao pecado e ao diabo. Que nós tenhamos uma vontade fortalecida para sempre decidir pela Tua palavra, para sempre decidir pela Tua vontade, para sempre decidir pelo Teu Espírito.
Senhor, fortalece a nossa vontade. Fortalece a nossa vontade. Bem sabemos que muitas vezes nós nos encaixamos em Romanos 7, como diz Paulo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu termino fazendo, miserável homem que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Mas no capítulo 8 ele diz, glória a Deus, por Cristo Jesus. Glória a Deus por Cristo Jesus. Somos livres desta prisão. E hoje, Senhor, nós pedimos, fortalece a nossa vontade. Fortalece o nosso homem interior. Fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos dizer não ao pecado. Para que nós possamos dizer não ao diabo. Para que nós possamos dizer não à carne e dizer sim a Ti. Dizer sim ao Teu Espírito. Dizer sim à Tua vontade. Dizer sim à Tua palavra. Mas, Senhor, nós moramos numa casa chamada corpo. E precisamos dela para legalmente estar nesta terra. Precisamos desta casa para que nós possamos nos mover nesta terra e aqui exercer o chamado, o ministério que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Senhor, nós pedimos nesta hora, toca também no nosso corpo. Apresentamos a Ti o nosso espírito, apresentamos a Ti a nossa alma, mas também apresentamos a Ti o nosso corpo, Senhor. Esta casa de barro, que tem sido atacada de uma maneira tão feroz nestes dias, através deste vírus, através desta pandemia. Senhor, em nome de Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário as nossas dores e enfermidades, aquele que tomou sobre si o castigo que estava sobre nós e pelas suas feridas nós fomos sarados. Senhor, que a cura venha agora e opere nas nossas vidas enquanto a Tua palavra vai sendo ministrada, enquanto a Tua palavra vai sendo liberada nesta hora. Em cada lar o poder de cura comece a operar. Tu dizes na Tua palavra, eu enviei a minha palavra e os sarei. Senhor, que esta palavra se cumpra nesta hora, enquanto nós estamos no aconchego do nosso lar, recebendo a porção da Tua palavra, que esta palavra produza cura, Senhor. Onde houver uma enfermidade, Senhor, venha a cura nesta hora. Onde houver, Senhor, um corpo debilitado, venha a força do Senhor nesta hora. Senhor, toda anomalia seja removida, toda disfunção seja removida, Senhor. E a Tua palavra produza cura. Nós falamos cura, nós falamos saúde, nós falamos vigor, nós falamos renovo, Senhor, sobre o nosso corpo físico. De maneira que nós apresentamos a Ti todo o nosso espírito, alma e corpo, para que eles sejam mantidos santos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus de Nazaré. Oramos e Te agradecemos. Em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém? Quase que eu derrubei agora aqui tudo. Hoje é o dia de derrubar, né? Porque o Opposite Way começou derrubando o violão lá. Eu ri tanto aqui que vocês não têm noção. Mas, glória a Deus. Glória a Deus por este tempo, glória a Deus por este momento que nós estamos vivendo, glória a Deus por esta oportunidade que nós temos de nos encontrar em torno da palavra do Senhor. E hoje, esta semana meditando, por isso que eu disse que não é uma pregação, não é um estudo, não sei como qualificar, mas eu diria uma conversa entre nós, né? Esta semana conversando, aconselhando alguém e tantas perguntas me vêm e uma delas é como eu devo ler a Bíblia. Qual a maneira correta de eu ler a Bíblia? A Bíblia para mim é um livro tão difícil, um livro tão complicado. E pensando nisso, orando sobre isso, como o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração tantas verdades. E eu queria hoje falar um pouco a respeito deste livro sagrado, chamado a Bíblia Sagrada. E eu queria trazer, a minha oração a Deus é que eu consiga, pelo poder do Espírito, trazer aqui nesta conversa, neste papo da graça do Senhor, conseguir ministrar o coração de cada um dos amados irmãos e também ao meu coração. Uma forma de despertar-nos para olharmos para a palavra de Deus da maneira correta. E olhando para a palavra de Deus da maneira correta, nós possamos retirar dela aquilo que o Pai deseja que nós retiremos dela. Nós possamos usufruir dela, aquilo que o Pai deseja que nós usufruamos dela. Por isso que você viu aí no tema da nossa ministração de hoje, Moisés e Jesus. Eu quero hoje trazer essas duas figuras, porque elas são tão... Elas estão ali na visão, na interpretação, na forma de encarar a palavra de Deus. E eu queria hoje transitar um pouco, lógico, não vamos falar tudo, não tinha nem como falar tudo sobre Moisés, tudo sobre Jesus, impossível. Mas eu queria pelo menos hoje lançar nesta conversa alguns fundamentos para que você possa compreender. Como é que eu tenho olhado para as Escrituras Sagradas?
Como é que eu tenho buscado viver a vida cristã? O que tem pautado a minha visão da palavra de Deus? Qual é a mente que está por trás do entendimento que eu tenho da palavra do Senhor? Como que eu incorporo na minha vida os princípios da palavra de Deus? Como que eu incorporo? A partir de que mentalidade? A partir de qual ótica? Qual é a minha chave hermenêutica de interpretação das Escrituras Sagradas? Como é que eu interpreto os textos da Bíblia? Eu gostaria de que em algumas pinceladas, de alguma forma, cada um de nós pudesse fazer uma avaliação. Nós temos nas nossas mãos este livro precioso, que é a palavra do Senhor. Ele fala de Deus, ele é o manual de vida para nós. E eu gostaria de começar, nós vamos ler bastante textos das Escrituras e tentar conversar, como eu disse, desenvolver uma conversa a respeito disso. Eu queria começar por Hebreus no capítulo 1. A palavra de Deus nada mais é do que Deus se revelando a nós. A Bíblia não tem como intuito, a Bíblia não tem o intuito de provar que Deus existe ou não existe. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, mostre-me na Bíblia que Deus existe. E eu digo, a Bíblia não tem essa função. A Bíblia não tem o objetivo de falar da existência de Deus. Outros dizem assim: tudo acerca de Deus está na Bíblia? Claro que não. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma porção de Deus para revelar a mim aquilo que eu preciso saber de Deus dentro deste plano de redenção. E olha o que diz o autor dos Hebreus no capítulo 1. Então, assim, você não pode limitar Deus à Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia revela a vontade de Deus para nós. Mas Deus não está limitado a este livro. Deus é Deus. Deus é ilimitado. Os céus dos céus não podem conter. Olha o que vai dizer Hebreus no capítulo 1. E assim nós vamos formando alguma linha de raciocínio, uma linha de pensamento nesta nossa conversa de hoje. Acho que eu fui afetado pela conversa da Paola, né? A semana passada eu fui tão ministrado que hoje eu quero ver se eu consigo ir na direção daquela conversa tão rica que nós tivemos aqui a semana passada. Hebreus no capítulo 1, começa o autor dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A primeira coisa que o autor dos Hebreus vai deixar claro aqui é algo que está no coração de Deus: falar. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que deseja falar. O autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus fala. Desde o princípio que Deus está falando. Desde o princípio que Deus está dizendo algo, que Deus está comunicando algo. E eu preciso entender qual é a mensagem que Deus quer passar. Para que eu possa compreender a Bíblia, eu preciso primeiro partir deste ponto. Ok, Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Como que Deus fala? Aliás, o que Deus está querendo nos dizer? Aí eu vou ter que ir para Gênesis. Deus criou o homem para que este homem tivesse em comunhão íntima com ele. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. Nós sabemos que no capítulo 3 de Gênesis acontece uma tragédia. O homem peca. O que é o pecado? O pecado é o princípio do mal, da rebelião dentro do coração do homem. O homem faz o que Deus disse que ele não deveria fazer, porque no dia em que fizesse, iria morrer. Morte é separação. O homem é separado da comunhão com Deus. O homem perde a comunhão com Deus. Mas quando nós entramos em Gênesis 3, nós vamos ouvir Deus falando. Deus vai dizer algo. E eu diria que toda a revelação da Bíblia é o eco do que Deus falou ali no Éden. Tudo que nós vamos encontrar neste livro sagrado, até a consumação de todas as coisas, é esta fala de Deus, é esta voz de Deus ecoando de geração a geração, numa única coisa. E talvez você esteja se perguntando: o que, pastor? A palavra que ecoa na Bíblia inteira é esta: Adão, onde estás? Tudo que Deus está dizendo na Bíblia tem a ver com esta fala. Onde estás? O homem peca.
se esconde da presença de Deus. Deus entra no jardim para um encontro com este homem e descobre que o homem está impossibilitado de se encontrar com Deus. Eu costumo dizer que o pecado não afeta Deus. O pecado não altera a agenda de Deus. O pecado não muda Deus. O pecado altera a agenda do homem. O pecado muda o homem. O pecado afeta o homem. Deus tinha uma agenda. Na agenda de Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim do Éden para se encontrar com Adão e com Eva. Alguém poderia perguntar, acaso Deus não sabia que o homem havia pecado? Claro que sabia. Ele é Deus. Mas Deus não é afetado pelo pecado do homem. A agenda de Deus não muda por causa do pecado do homem. Deus disse que estaria, Deus estava. Deus não faltou ao compromisso que tinha com Adão e Eva no jardim. Mas ao descer ao jardim, algo se torna claro. O pecado afetou a agenda de Adão. O pecado afetou o comportamento de Adão, não a agenda de Deus. Deus veio, Deus compareceu. E isso é glorioso. Porque o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado não muda Deus. Nele não há mudança e nem sombra de variação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanecerá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A minha infidelidade para com Deus não vai mudar a agenda de Deus. A minha infidelidade para com Deus não vai alterar o seu caráter, porque ele é imutável. Ele jamais vai ser afetado pelo meu pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que faria, ele fará. Eu acho isso espetacular. E ele vai dizer pela boca do profeta, não são os meus ouvidos que estão surdos para que não te possam ouvir, nem a minha mão que está encolhida para que não te possa abençoar, mas os teus pecados fizeram uma barreira entre mim e ti. Eu continuo de mão estendida, eu continuo com os ouvidos atentos à tua oração, eu continuo pronto para te abençoar. O problema não está comigo. Deus não deixou de ouvir, Deus não deixou de abençoar, mas os meus pecados edificaram uma barreira que impede com que a minha voz chegue aos ouvidos do Senhor, que impede com que a mão abençoadora me alcance. Eu saí do meu lugar. Eu saí do lugar onde eu sou ouvido, eu saí do lugar onde eu sou abençoado. Mas glória a Deus que em Cristo Jesus essa barreira do pecado foi destruída na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Cristo Jesus, esta muralha que o pecado edificou, que me separa de Deus, foi derrubada. E hoje eu posso entrar na presença dele e saber que os ouvidos dele estão atentos à minha oração. A mão dele está estendida sobre mim para abençoar. Sim, Deus ouve a minha oração. Deus me abençoa todos os dias da minha vida. Por quê? Porque a muralha que o pecado edificou foi derrubado. Aleluia! Glória a Deus. Então o que é que Deus está querendo me comunicar? Deus está dizendo, onde tu estás? Eu e você somos este Adão. Eu e você somos este homem fugindo de Deus. Mas Deus não está fugindo de nós. Deus está falando. Deus está falando de muitas formas e de muitas maneiras. Deus vai agora arquitetar um plano ou desenrolar um plano através do qual Ele nos achará. Ele nos achará. Ele anda a nossa busca. Não tem como a gente não fazer os paralelos, né? Das coisas que, de tudo isso com o que já aconteceu. A minha busca, pastor. Deus anda a minha busca, sim, desde o Éden que Deus está buscando o homem. Desde aquele dia terrível ali no Jardim do Éden, que Deus está buscando o homem. Não é à toa que quando Jesus entra no cenário da humanidade, o que ele diz? Eu vim buscar. Eu vim buscar e salvar. O quê? O que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar. Isso é o quê? A resposta do grito de Deus lá no Éden. Onde estás? Onde estás? Ele não desistiu. De Adão até Jesus Cristo são 4.000 anos de história. E Deus não desistiu de nos achar. Deus não desistiu de trazer-nos de volta. Deus não desistiu de nos levar de volta àquele lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A sua presença gloriosa. É por isso que diz aqui o autor dos Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele vai falar
e toda a sua fala está em sintonia com esta primeira fala. Onde estás? Homem, volta. Homem, volta. No capítulo 3, versículo 15, ele diz que chegaria um dia em que o ápice desta busca se cumpriria. Tudo estaria completo. Chegaria um momento em que nós seríamos encontrados e levados de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Quando ele profetiza e diz a Satanás, que estava escondido por trás do corpo daquela serpente, e ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Tu ferirás o calcanhar deste descendente, mas ele vai esmagar a tua cabeça. O que é que Deus estava dizendo? Eu visitarei a humanidade um dia e trarei uma semente através de uma mulher. Esta semente vai entrar numa guerra contigo, Satanás, vai esmagar a tua cabeça e vai levar de volta aqueles que eu estou buscando. Onde estás? Onde estás? Eu vou trazê-los de volta. Eu vou fazer com que eles tenham um caminho que vai voltar para mim. Eu vou estabelecer um caminho para trazer a humanidade de volta para mim, Satanás. Deus disse ali no Éden: tu não vencestes tu vencestes esta batalha, mas tu não vencestes a guerra vai prosseguir. E o final desta guerra é vitória para o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? O descendente da mulher é Jesus de Nazaré. Em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou a ele a semente. No ventre virgem de Maria, a mulher escolhida, bem-aventurada entre todas as mulheres. Ele planta a sua semente no ventre de Maria e nasce o Filho de Deus na terra, homem como os homens. Mas por trás daquela roupa de homem estava o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O que ele veio fazer nesta terra? Ele não veio ser um filósofo, ele não veio estabelecer uma linha teológica, ele não veio fundar uma igreja, ele não veio fundar uma instituição. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio abrir um caminho. Para que esse caminho? Para nos levar de volta. Ele é o grito de Deus o Pai dizendo: onde estás? Onde estás? Onde estás? Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de fugir, cansados de se esconder, cansados de buscar justiça própria, cansados de estabelecer religiões, cansados de fazer um monte de coisas, achando que fazendo coisas tu chegarás de volta ao Pai. Vinde a mim. Por que a ti? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém jamais chegará ao Pai se não for através de mim. Desista, é isso que Jesus está dizendo. É como se Jesus entrasse em cena para dizer a Adão, escondido por trás de uma figueira: desista, homem. Desista de fazer vestes de folhas de figueira. Desista de tentar construir um caminho de volta para Deus com a tua força. Desista de edificar religiões. Desista desta fuga inútil. Vinde a mim e eu te levarei de volta. Vinde a mim e eu te conduzirei de volta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Eu não quero te levar de volta para Deus. Eu quero te levar para os braços do Pai. Há um provérbio popular que diz que todo caminho leva a Deus. É verdade. Tá uma verdade? Todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Todas as seitas levam a Deus. Todas as filosofias levam a Deus. Todo caminho leva a Deus. Como assim, pastor? Sim, não há um homem neste planeta Terra que escape de um dia se encontrar com Deus. Não há um homem nesta terra que escape de um dia enfrentar o Deus Todo-Poderoso face a face. Eu não quero chegar a Deus. Eu não quero encarar a Deus. Jesus não é uma opção para nós chegarmos a Deus. Jesus não é um caminho para nós chegarmos a Deus. Jesus não nos oferece uma possibilidade de chegarmos a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Através de Jesus Cristo. Quando eu me encontro com Jesus Cristo, eu tenho a garantia de que eu não vou me encontrar com Deus. A Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Uau! Terrível coisa. Quando ele vier como Deus, diz a Bíblia, quem suportará o dia da sua vinda? Ele é como fogo de fundidor, como potassa dos lavandeiros. Quem vai suportar quando ele chegar? Porque ele se apresentará como Deus. Mas para aqueles que ouviram Jesus chamando,
que entraram por este caminho chamado Jesus Cristo, eles não vão se encontrar com Deus. Eles não vão chegar e dizer, Deus. Eles vão chegar e dizer, Pai. Enquanto o mundo estará tremendo diante deste Deus, que é fogo consumidor, apavorado diante dele, dizendo, Tu és Deus, eu e você entraremos, chegaremos no meio daquela multidão, olharemos e diremos, Pai. Aleluia. Oh, que dia glorioso. Pai. O mundo estremecendo e você desfrutando do Pai. Por quê? Você não veio a Ele através dos muitos caminhos que foram apresentados a você. Você não veio a Ele através da multidão de caminhos que disseram o mundo estava certo. Disse que todo caminho levava a Ele. Você chegou a Ele. Todo caminho leva a Deus. Mas você descobriu no meio desta multidão de caminhos uma voz dizendo, onde estás? Onde estás? E você ouviu esta voz e foi a Ele, cansado, sobrecarregado. Ele te aliviou. Ele tirou o teu jugo pesado e deu a você o jugo dele que é suave e o peso dele que é leve. E você se assentou aos seus pés para aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E quando você disse, ensina-me a orar, ele disse, quando você for orar, antes de tudo, diga assim, Pai. Ele nos apresentou um caminho novo. Ele nos apresentou um caminho vivo. Um caminho que me leva ao Pai. Um caminho que me leva ao Pai. Sabe, meu amado, nesta nossa conversa de hoje aqui, eu não venho aqui para falar do Deus. Eu não quero apresentar a você uma possibilidade de chegar diante de Deus. É inevitável este dia na sua vida. É inevitável este dia na vida de qualquer ser humano que já pisou neste planeta Terra. Qualquer caminho que você pegar nesta vida, qualquer caminho, ou até mesmo caminho nenhum, inevitavelmente vai te levar a um ponto em comum, Deus. Mas diz a Bíblia que dura coisa é cair nas mãos dele. Ele é como fogo de fundidor. Quando ele desceu sobre o monte fumegava e quem encostava morria. Eu não estou aqui para tentar fazer você descobrir um caminho para chegar a Deus. Eu quero te apresentar um caminho que vai te levar ao Pai. E você vai olhar para Ele e vai encará-lo como Pai. Eu poderia resumir tudo isso, agora eu não sou uma pessoa de fazer resumos. Eu poderia resumir tudo isso. Qual é a diferença que existe entre Moisés e Jesus, pastor? É que Moisés nos ensinou a andar com Deus. Moisés foi o canal para trazer a revelação de quem é Deus. Jesus não. Jesus chegou na cena dizendo, eu vou levar vocês ao Pai. Através de Moisés eu conheço Deus. Através de Moisés eu conheço a ira de Deus. Através de Moisés eu conheço a santidade de Deus. Através de Moisés eu conheço o poder de Deus. Através de Jesus eu conheço o coração de Pai. Através de Jesus eu conheço e eu descubro por uma experiência que Ele está à minha busca. Que Ele está me procurando. Ele nunca desistiu de me encontrar. Ele nunca desistiu. Como eu falei, ali no Éden, Ele diz a Adão, onde tu estás? Onde tu estás? E Adão traz a notícia terrível. Tive medo, ouvi a tua voz e tive medo, me escondi. Comesses do fruto e vocês conhecem toda a história. E Deus começa a desenrolar um projeto extraordinário para trazer o homem de volta para Ele. E Ele vai desenrolando, revelando-se, falando, é o que diz o texto, havendo Deus outrora falado muitas vezes. De Adão até Abraão, nós temos 2000 anos de história. Durante esses 2000 anos, Deus tem alguns profetas, alguns canais dele na terra. Ele vai ter Abel, que é morto pelo seu irmão, Caim. Depois ele tem Sete. Depois ele tem Enoque, que andou tão junto dele que foi levado para o céu.
Depois nós vamos encontrar Noé, homem justo, apregoeiro de justiça, que por 120 anos falou e pregou arrependimento. Ninguém se converteu, a não ser sua casa. Ele edificou uma arca, vocês conhecem a história, e proclamava que viria dilúvio numa época em que nem sequer existia chuva sobre a terra. Deus salva Noé, salva a sua casa. Deus destrói todo aquele povo. Eu não vou entrar em Júlio, a extensão do dilúvio, não vou entrar aí não, Júlio. Noé sai da arca depois do dilúvio, planta uma vinha, bebe o vinho, fica bêbado. Que desastre, a maldição vem, a maldição sobre os seus filhos. A maldição entra em cena. Meu Deus, o homem justo que Deus salvou enquanto punia todo mundo. Deus descobre que o plano, mas tudo faz parte de um plano, Deus descobre, é ótimo, né? Tudo faz parte de um projeto. Depois disso nós vamos encontrar Abraão. Todos os povos da terra tinham seu Deus, menos o Deus verdadeiro tinha um povo. Deus encontra um homem lá em Ur dos Caldeus, do outro lado da Mesopotâmia, chamado Abrão, casado com uma mulher chamada Sarai. Sarai já era dita, elevada em anos, ela estava velhinha. Abrão também. Sarai era estéril. Diz a Bíblia que além de estéril, isso são 2000 anos de história, de Adão até Abraão. Além de estéril, diz a Bíblia que ela já tinha passado do costume das mulheres, ela nem ovulava mais. Deus se apresenta a Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu, o Senhor teu Deus, irei te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o Deus costurando o propósito. Olha Deus trabalhando por trás das cortinas da história. A tua descendência, Abraão, será numerosa como os grãos de areia da praia do mar e as estrelas do céu. Um dia Abraão faz uma queixa a Deus e diz, como? Eu não tenho filho? O escravo Damasceno Eliezer vai ser o herdeiro na minha casa. Deus diz, vai, toma animais e faz comigo uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão e Deus faz uma promessa que através dele Deus levantaria uma grande nação. Mas Deus diz uma coisa, a tua nação será peregrina na terra e ela será escrava por 400 anos, mas eu os libertarei com mão forte e punirei a nação que os mantiver como escravo. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os seus filhos. Dentre eles José, que é vendido pelos seus irmãos, desce ao Egito. Vocês conhecem a história, nem que seja das novelas de televisão. Ali o povo hebreu se forma quando José é conhecido pelos seus irmãos, seu pai é levado para o Egito, ali morre e nasce a nação, o povo hebreu. O povo passa 430 anos, o último faraó não se lembra das benfeitorias que José fez no Egito e começa a punir o povo, escravizar o povo e moer o povo. Deus estava trabalhando por trás da cortina da história. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus ouviu o clamor do seu povo. E começou a trabalhar este plano. Uma mulher tem um filho, havia uma ordem de Faraó de que todos os meninos deveriam ser mortos, mas uma mulher tem um filho e se recusa a matar as parteiras, entram num coloio. Vocês conhecem essa história? A história de Moisés. Um dia, quando não dava mais para esconder a criança, coloca dentro de um cesto e coloca nas águas do Nilo. Coloca nas águas do Nilo. O bairro do povo hebreu ficava na parte baixa do Egito e o bairro onde ficavam os faraós na parte alta. Miriam, a irmã de Moisés, vai ser encarregada de colocar o cesto com aquele menino nas águas. Mas algo chama a atenção de Miriam. É que quando o cesto é colocado nas águas, ao invés do cesto descer na correnteza, o cesto vai rompendo contra a correnteza. E vai subindo, e Miriam vai acompanhando o cesto. Por que isso? Porque quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, Ele muda todas as coisas, Ele altera todas as coisas, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele não está preso às leis físicas e naturais, Ele é o Deus de toda glória. Lá em cima, no topo do Nilo, estava a filha de Faraó, se banhando nas águas. Uma mulher que, segundo a história dos egiptologistas, uma mulher frustrada, muito triste. Dizem alguns que era uma das mulheres mais sábias que o Egito já produziu, já conheceu. Ela era inteligentíssima. Muitos dizem que grande parte das construções do Egito era feito por ela.
Era a ideia dela, mas ela era mulher, jamais chegaria ao trono. Ela casou com um meio-irmão, isso é história secular. Ela casou com um meio-irmão e ficou grávida. E quando ela ficou grávida, ela ficou muito feliz, porque ela agora ia ter um filho, e ela poderia ensinar a este filho todo o conhecimento que ela tinha. Diz alguns historiadores que quando ela foi ganhar neném, quando ela foi parir a criança, quando a criança estava nascendo, as parteiras dizem, é uma menina, e ela estrangula a menina entre os joelhos, porque ela não queria dar à luz uma mulher que não teria a oportunidade de ser muita coisa na sociedade em que ela vivia. E essa mulher de coração quebrado, essa mulher de coração partido, estava do outro lado do Nilo, lá em cima, se banhando. Do lado de cá estava a mãe de Moisés com um filho, homem, varão. Do lado de cima estava a filha de Faraó, sonhando em ter um filho. Miriam coloca o cesto no rio, as águas seguem um curso contrário, e de repente uma das servas da filha de Faraó toma o cesto e descobre que tem um menino ali dentro. E quando aquela mulher, angustiada, pedindo um filho, vê aquele menino, coloca o nome de Moisés, um presente das águas. E ela diz, o Nilo me deu. Me deu o quê? O filho que eu queria. E Moisés é criado no castelo de Faraó, com toda a ciência do Egito, com todo o conhecimento do Egito. Faraó investe naquele que seria o canal de Deus para trazer o maior desfalque que o Egito já conheceu. Deus ri dos seus inimigos. Deus zomba dos seus adversários. É como se Deus dissesse, Faraó, você está punindo o meu povo, pois eu não vou gastar um centavo para treinar o que vai libertar o meu povo das tuas garras. Tu mesmo vai gastar dinheiro para treinar o libertador do meu povo que tu tens escravizado. Deus tem ou não tem um senso de humor? Aleluia! Este é o Deus que cuida de mim. Este é o Deus que cuida de você. O Deus soberano, o Senhor da história. Moisés passa 40 anos ali no Egito, treinado. E quando aquela filha de Faraó toma o menino, Miriam observando de longe. Olha que Deus estrategista. Olha que Deus espetacular. Miriam observando de longe. A mulher dizia agora, como é que eu vou dar de mamar a esta criança? Miriam entra em cena e diz, eu conheço uma mulher que teve um filho e os seus seios estão cheios de leite. E vai buscar a mãe de Moisés para dar de mamar ao menino. Diga aí, Deus é ou não é soberano? Deus tinha um plano, aleluia! Eu creio no Deus que tem a caneta da história nas suas mãos. É por isso que a Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que está proposta. Em parte nós vemos, em parte nós profetizamos. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele a glória. Posso ouvir um glória a Deus no meio desta igreja? Alguém dê um amém aí, um joinha, um coraçãozinho. Reaja a esta palavra. Moisés, depois de 40 anos, vocês conhecem toda a história, aquele incidente da morte. E Moisés foge para o Egito para se libertar, para fugir da fúria de Faraó. Passa 40 anos no Egito, no deserto de Midian. Casa-se ali com uma filha de um sacerdote pagão. Torna-se pastor de ovelhas e um dia Moisés está pastoreando as ovelhas e chega ao Horebe, o monte de Deus. E Deus aparece para ele. É Jesus que está ali. É uma teofania. No meio de uma sarça que arde, queima, mas não se consome, ele se aproxima e Deus diz para ele onde está. Aliás, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é uma terra santa. Por que as sandálias? Alguns dizem que aquelas sandálias eram as sandálias do Egito. Porque os egípcios que inventaram as sandálias, e a sandália durava décadas, porque era como se fosse uma bolsa de couro colocada. Era a última peça que ainda tinha no corpo de Moisés, trazida do Egito. E para que ele pudesse provar o plano que Deus tinha para ele, era necessário que ele se libertasse de qualquer coisa que tivesse do Egito ainda em cima dele. Moisés tinha perdido a eloquência do Egito, Moisés tinha perdido a roupa do Egito, Moisés tinha perdido a espada do Egito, Moisés tinha perdido todas as coisas do Egito, mas ainda tinha uma coisinha, uma sandália. E aí Deus diz assim, tira a sandália. Tu jamais vai poder entrar na terra santa que eu tenho para ti, enquanto tu tiveres em ti o Egito. O restinho de Egito que tem, tira. É uma terra santa que tu vais pisar. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vou te enviar. E Moisés traz tantos empecilhos, e para cada empecilho que Moisés traz, Deus diz, eu vou fazer. E ninguém vai acreditar, lança tua... O que é que tu tens nas mãos? 40 anos atrás ele tinha uma espada. Agora ele tem apenas um cajado. Joga no chão. Quando ele joga, vira uma cobra. Pega, ele pega. Não é suficiente. Até porque os magos de Faraó iriam fazer coisas semelhantes. E ele vai e diz assim, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Tem gente que diz que Moisés era gago. Ele não era gago, ele perdeu a eloquência. O cara estava vivendo no meio do deserto, cuidando de ovelhas. Como é que eu vou chegar diante de um faraó? Sou pesado de língua, não é Arão, teu irmão. Ele vai contigo, tu falas com Arão, Arão fala com o faraó. E Deus manda Moisés. E Deus leva Moisés e acontece tudo aquilo que vocês já sabem. As pragas vêm, para cada praga há um Deus do Egito sendo julgado pelo Senhor. Deus está falando. Eu estou falando de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Onde estás? O que é isso, pastor? O que é tudo isso que Deus está fazendo nessa história toda? É buscando o homem. Deus está construindo o caminho para nos levar de volta. Deus está construindo um caminho. Lembra da promessa que ele fez para Abraão? Ah, mas não é só para os hebreus? Não, queridos. Israel é o povo escolhido para ser a plataforma de revelação do plano de Deus. Deus não disse a Abraão que nele seria abençoada uma nação. Deus não disse a Abraão que o plano que ele tinha para ele era para abençoar o povo hebreu. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus em Abraão é para todas as famílias da terra. Não é só para Israel. Mas Israel não é o povo escolhido? Israel é o povo escolhido para que de Sião saia a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Israel é o povo escolhido para trazer o Messias, que abençoaria todas as famílias da terra. Israel é o povo escolhido para ser a plataforma da revelação do Deus verdadeiro. Mas Israel não é o detentor desta bênção. Israel não é monopolizador, não tem autoridade para monopolizar aquilo que Deus tem para ele. O plano de Deus não é apenas para Israel, o plano de Deus é para todas as famílias da terra. E que viria esta revelação através de Israel. Então, tudo isso é Deus falando o quê? Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Eu vou te buscar, eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te trazer de volta. Deus estabelece ali no último dia a festa da Páscoa. Quando um cordeiro é imolado, tudo isso são figuras, nós já falamos disso na Páscoa. O sangue é colocado nos umbrais das portas, o cordeiro é comido dentro de casa, o povo é liberto do Egito naquele dia. O povo sai curado, o povo sai forte. O povo sai para um caminho em direção a uma promessa, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que mana leite e mel. Levados e escoltados por Moisés. Moisés é uma figura de Cristo. Moisés é uma figura de Jesus, que arranca o povo da terra da escravidão e leva em direção à terra prometida. Moisés mesmo, profetizando acerca de Jesus, ele disse, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Ele não disse que ele era semelhante a Jesus, ele disse que Jesus era semelhante a ele. Moisés conduz o povo, se depara com o mar vermelho. Por trás está Faraó, na frente está o mar. Moisés vai a Deus, porque o povo está desesperado e Deus fala para ele, por que clamas a mim? Manda o povo que marche. Moisés estende o seu cajado e o mar se abre. Aquele cajado é um símbolo da cruz de Jesus Cristo, que abre um caminho de impossibilidade. Faraó é um símbolo de Satanás, uma figura de Satanás. Nós somos este povo que está saindo da terra da escravidão em direção à terra da promessa. O nosso Moisés Jesus levantou a cruz, ele mesmo disse, quando eu for erguido da terra, todos atrairei a mim. Ao erguer aquele cajado, as águas se abrem, um caminho enxuto se estabelece no meio do mar, o povo atravessa e diz a Bíblia, a pé enxuto. E aquele mesmo caminho que se tornou o caminho de livramento de uma nova história para o povo de Deus, se torna o caminho de juízo para Faraó e todo o seu exército. Diz a Bíblia que quando o Faraó, perseguindo o povo, entra no meio do mar, o mar se fecha e ali morre Faraó e todo o seu exército. Na cruz do Calvário, Jesus levanta o cajado que é a cruz. E na cruz do Calvário, ele nos abriu um novo e vivo caminho. A cruz se tornou para nós o caminho da redenção. Olhamos para ele, somos curados, somos salvos, somos libertos do pecado.
Ali ele pagou o preço para que nós atravessássemos um caminho de impossibilidade, saíssemos da terra do Egito. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, o perdão para todos os nossos pecados. Aonde? Na cruz do Calvário. Mas na mesma cruz, ele despojou principados e potestades, os expôs publicamente ao ridículo e triunfou deles. Aonde? Na cruz. A mesma cruz que me abriu um caminho para chegar numa nova vida, para viver uma nova história. É a mesma cruz que derrotou Satanás e todos os seus demônios. Assim como o mesmo caminho que foi aberto para que eu e você passássemos, para que Israel passasse e chegasse do outro lado e fosse em direção à terra prometida. Este mesmo caminho era livramento para Israel. Este mesmo caminho era juízo e condenação para Faraó e todo o seu exército. A mesma cruz que nos salvou. A mesma cruz que nos abriu um caminho para chegar a Deus. Esta mesma cruz é juízo e condenação para Satanás e todos os seus demônios. Pela cruz nós somos salvos. Pela cruz, Satanás é condenado, os demônios são condenados. E o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, ele o rasgou, triunfando na cruz do Calvário. Aleluia, 1000 vezes aleluia. E o povo marcha. O problema do povo agora já não é mais Faraó. Faraó estava soterrado, afogado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Problema nosso não é Satanás. Problema nosso não é Satanás. É que no deserto nós expomos as tortuosidades da nossa alma em direção à terra prometida, um longo caminho, e neste caminho Deus nos faz passar pelos desertos. Sim, Deus disse a Israel: por que eu deixei vocês passarem pelo deserto? Para provar e saber o que é que tinha dentro do coração de vocês. Faraó já não era mais um problema no meio do deserto. Faraó já não era mais um problema para Israel. Satanás? A Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano nenhum. A Bíblia diz que ele ruge ao nosso derredor como se fosse um leão, mas o único leão que eu reconheço é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Messias. Não dê ao diabo o poder que ele não tem. É que nós estamos no caminho do deserto, e no caminho do deserto as nossas tortuosidades vêm à tona, nossa alma troncha vem à tona. E o nosso maior inimigo somos nós. Não foi Faraó que matou o povo no meio do deserto, foi o povo que se matou nas suas rebeliões. Com saudade do Egito, com saudade das cebolas do Egito. Murmurando, pondo para fora todo o Egito que estava... O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E quando o Egito começa a aflorar, se não for tratado, pode produzir morte e destruição. E uma geração inteira pereceu no Egito. Não por causa de Faraó. Não por causa de Faraó. Não foi Faraó que matou o povo? E aí que eu digo, o diabo não tem autoridade para levar ninguém para o inferno? O pecado não vai levar ninguém para o inferno? Aquele que for para o inferno não vai por causa do pecado, vai porque rejeitou a história nova que o Senhor está oferecendo dia após dia. Mas enfim, há um caminho de 50 dias. Entre a Páscoa e o Sinai, 50 dias. Quando chega no Sinai, e está chegando este dia, né? Acontece uma festa chamada Pentecoste, daí a festa de Pentecoste. O que é a festa de Pentecoste, se não... por esse penta, 50. Os 50 dias depois da Páscoa, o povo chega ao Sinai. E quando chega ao Sinai, acontece a coisa mais espetacular ali. Deus dá a sua lei. Deus traz ao povo a lei. A festa de Pentecostes é a comemoração da lei, da outorga da lei. Ali nasce a nação. Agora Deus tem uma nação. Agora Deus tem uma nação organizada. A lei dada por Deus, escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra, entregue a Moisés. Os 10 mandamentos, o decálogo que revela o caráter santo de Deus. A lei moral. Israel entra em cena como uma nação. E é interessante algumas coisas. Isso tudo é para eu trazer a introdução da minha pregação. Eu acho que essa pregação não vai terminar hoje.
Deus deu 10 mandamentos. Moisés transformou os 10 mandamentos em 613. Por quê? Porque Moisés queria controlar o povo. Moisés queria organizar o povo. Era mandamento para tudo, era lei para tudo. O povo, como eu disse, estava aprendendo a conviver com Deus na base do medo. Na base do medo. Quando Deus desceu sobre o monte, naquele dia, 3.000 pessoas morreram porque encostaram no monte. Quando Deus ia falar, o povo dizia, vai Moisés, tu nos deixas aqui. O povo tinha medo. Tinha medo de Moisés, tinha medo de Deus, tinha medo, o medo predominava. Desses 613 mandamentos, eu até fiz aqui alguma anotação, existem 365 mandamentos negativos. Dizem os judeus que são correspondentes aos números do dia do calendário solar, que é como se Deus dissesse, não cometa uma transgressão hoje. Para cada dia do ano tem um não de Deus. O que são os 365 mandamentos negativos? São as proibições da lei. Não faça isso. Imagina, 365 nãos dentro da lei de Moisés. Dos 10 mandamentos, Moisés transformou em 613. E depois você vai ter 248 mandamentos positivos daquilo que você deve fazer. Por isso que a Bíblia diz, ninguém guardou essa lei. Ninguém cumpriu. Não tinha jeito. É lei demais. É lei que não acaba mais nunca. Quem trouxe ela? Moisés. Para organizar o povo, para conviver com a lei. Para andar com Deus. Para estar se relacionando com este Deus que é santo. Este Deus que habita em chamas eternas. Este Deus que é fogo consumidor. Este Deus que se encostar morre. E assim vai. Assim vai. Até que em vindo a plenitude dos tempos. Porque diz Hebreus capítulo 1, o versículo 2. Ok, Deus falou, ok, de muitas formas. Tudo isso que eu estou dizendo é Deus dizendo, onde estás? De muitas formas e de muitas maneiras. Aos nossos pais pelos profetas. Mas a nós, diga a mim. Diga isso, a mim. A mim, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Como é que eu vou olhar a revelação de Deus? Como que eu vou encontrar-me agora com Deus? A Bíblia diz assim, a nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, o Filho. O Filho, diz o versículo 3, é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A nós, a mim, ele falou através do Filho. Como é que eu vou encarar agora? Agora vem uma dúvida. Havia contradição em Deus? Muitas vezes as pessoas vêm para mim perguntando, eu gosto do Deus do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. Existe contradição em Deus? Existe essa dicotomia entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus? Eu tenho uma resposta para lhe dar. Não. Deus é único. Deus é o mesmo. A grande questão é que Moisés nos ensina a conviver com Deus. E Jesus nos leva ao Pai. Baixou o padrão? Não. Mudou a perspectiva de olhar. Eu não estou indo conviver com este Deus para estabelecer uma nação, para formar um povo, uma teocracia, cheio de leis, cheios de regras, cheio de mandamentos. Não! Jesus entra em cena dizendo, necessário vos é nascer de novo. Não basta cumprir a lei de Moisés. Não basta seguir tudo aquilo que Moisés disse para vocês fazerem. Não mudou, Deus continua o mesmo. Contudo, entretanto, todavia, necessário vos é nascer de novo. Para quê? Para que eu possa absolver o reino por natureza e não entendê-lo por informação. Qual a diferença entre alguém que nasceu de novo e alguém que segue Moisés? Qual a diferença entre Jesus e Moisés? É que em Jesus nós absolvemos o reino por natureza. Em Moisés nós o entendemos por informação.
Você quer entender qual é a diferença que existe entre nascer de novo em Cristo e obedecer à lei de Moisés? Você que é imigrante e mora aqui na Inglaterra, você que mora aqui, que veio para cá velho, você quer saber qual é a diferença? Eu vou te dar um exemplo que vai tornar isso claro para você. A diferença é a mesma entre você que chegou aqui velho, de aprender inglês, e do seu filho que nasceu aqui. Qual é o seu nível de dificuldade de aprender a se locomover, a se movimentar dentro do Reino Unido? Você que já veio aqui velho como eu. Aí você teve um filho. Vamos pegar aqui, já que entrou aqui a Manu e a Ju, que chegaram aqui, elas nem nasceram, né? Mas faz de conta que nasceram porque vieram tão pequeno. Pastora Neide e Isabelle. Isabelle nasceu aqui. E Neide? Neide veio já velha. Aí deixa eu perguntar. Qual é o nível de dificuldade que existe? Qual é a diferença de nível de dificuldade entre a pastora Neide e a Isabelle? Qual é a dificuldade que a Isabelle tem de aprender a língua? Qual é a dificuldade que a Isabelle tem de entender os costumes? Qual é a dificuldade que a Isabelle tem de transitar dentro do reino? Zero. Por quê? Porque o reino está dentro dela, porque ela aqui nasceu. E Neide? Neste exemplo, Isabelle é a graça em Cristo. E Neide é a lei em Moisés. Ela vai me pegar. Sim, Duda, você e Danilo. E todo, Júlio e Sildésia. Pega o Júlio e a Sildésia. Aí vem a Duda e a Esther. Qual a dificuldade que a Duda e a Esther têm com relação ao reino? Zero. E do Júlio e da Sildésia? Só Deus sabe o tanto que os bichos enralaram para aprender a falar a língua, entender a mentalidade, os costumes. Hein, Duda? Você e o Danilo? Esses meninos nascem aqui. Eles falam um inglês que parece que eles tomaram um copo d'água, comeram sopa de letrinha e já joga para fora o inglês. E você diz, como que pode? E a gente? É décadas aqui. E por mais que aprenda, o sotaque é de matar. Não tem jeito de se livrar. O que é o problema? Natureza. Por quê? Nós enchemos a cabeça das informações do reino, aprendemos, mas nós não nascemos aqui. Nós não nascemos aqui. Aí vem o outro que nasceu, absorve com a maior facilidade. Israel passou 40 anos no meio do deserto, morreu todo mundo e não conseguiu. Jesus entra em cena e diz, necessário vos é nascer de novo. Porque se vocês não nascerem de novo, vocês não vão conseguir ver o reino. Vocês vão ser sempre estranhos. Vocês vão ser sempre estrangeiros. Vocês vão encher a cabeça de informações do reino. Quantas vezes nossa mente está cheia de informações do reino, de teologia, de informação. Sabemos os mandamentos de Deus tudinho. Mas Jesus diz, eu não conheço vocês. Não nasceu? Vai ser sempre um estrangeiro. Vai ser sempre um estrangeiro. Essa é a diferença que existe entre Moisés e Jesus Cristo. A perspectiva. Que facilidade é quando você nasce no reino. Jesus diz, quem nasce do Espírito é Espírito. Olha que coisa tremenda. Quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, tu não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim aquele que é nascido de Deus, nascido de Deus, nascido de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. João 1 diz assim, a todos quanto receberam foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da vontade da carne nem do homem, mas da vontade de Deus. Diz o apóstolo que nós somos gerados pela semente, pela palavra, pela semente de Deus, que é santa, incorruptível. Gerados. E aí o apóstolo Pedro chega e diz assim, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Como? Por nascimento. Nascemos de novo. Nós não recebemos apenas um passaporte, nem um papel de cidadania externo. Aí quando abre a boca diz, é brasileiro, nordestino. Tem um papel, um passaporte, triste. Tá lá o passaporte, vai entrar aqui, aí bota lá o passaporte, aí abre a cancela.
Quando não abre a cancela, que dá um negócio lá que vai ter que passar pelo oficial de imigração, primeira coisa que ele pergunta, nasceu aonde? É só abrir a boca que já sabe que não nasceu aqui. Tem direito. Mas não nasceu, de novo. Não nasceu aqui. É a mesma coisa. Olha Israel, tem direito? Tem. É abençoado? É. Mas nasceu? Não. E você? Você nasceu da água e do Espírito. Você nasceu de Deus. Você é filho. Você não está aprendendo a conviver com um Deus que habita em chamas eternas. Você está aprendendo a se relacionar com o teu Pai. Vamos ignorar Moisés? Vamos aborrecer Moisés? Moisés estava errado? Não! Nós vamos olhar para Moisés com outro olhar. Nós vamos olhar para Moisés com outra perspectiva. Nós vamos olhar para Moisés com outro entendimento, porque agora nós já não temos a mentalidade de servo, nós temos a mentalidade de filho. Jesus disse, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que é que faz o seu senhor. Vocês são de casa, vocês são da família, vocês são de dentro. Para de se comportar como se você fosse de Moisés. Você não é de Moisés. Qual é a diferença, pastor? Eu até anotei algumas diferenças aqui, viu? Qual é a diferença que existe entre Moisés? Primeira coisa para você entender, qual é a diferença que existe entre o legalismo de Moisés e a graça salvadora de Jesus Cristo? Você tem que nascer de novo. Você nunca vai compreender estas coisas se você não nascer de novo. Não adianta você colocar essas coisas dentro da mente de um religioso, ele não nasceu de novo. E a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e ao homem natural é impossível. Ele não diz que é difícil, é impossível. Você tentar entender esta mentalidade de filho, é impossível. É impossível. As coisas espirituais, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É necessário nascer de novo. Por isso que Jesus deixa claro, é necessário. Não é opção, é necessário. Tem que nascer outra vez. Tem que ser gerado outra vez da incorruptível palavra de Deus, para que você mude a tua maneira de olhar, a tua maneira de enxergar, a tua percepção. Olha aqui uma coisa, vamos andar um pouquinho na Bíblia. Eu não vou deixar vocês hoje fácil assim, não. Eu vou, minha mensagem. Eu disse que era só uma conversa. Abre a tua Bíblia em João no capítulo 8. Nós vamos ter aqui, eu quero só citar alguns confrontos entre Moisés e Jesus Cristo para você entender qual é a diferença. Qual é a diferença que existe entre esses dois? Se ambos estão falando do mesmo, guarda isso na tua cabeça. A lei de Moisés nos ensina a conviver com Deus. E a graça de Jesus Cristo nos gera no reino. Ele está demais hoje, é Ju? A graça de Jesus nos gera no reino. Existe diferença. A gente entender morar aqui, a gente entende tanta coisa, né? A compreensão se alarga. Nego velho, não existe diferença. É igual a diferença. Qual é a diferença? A diferença que existe entre ter um visto e nascer aqui. A lei de Moisés nos ensina a conviver com Deus. O que é que você quer? Todo caminho leva a Deus. Eu já disse. A lei de Moisés vai te ensinar a conviver com Deus. E a graça de Jesus? Te gera outra vez. Pela graça. Pela graça? Pela lei, o que é que eu sou? Um membro do reino de Israel. Aprenda a conviver com Deus sem provocar a sua ira. E pela graça, sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que você não se glorie. Pela graça, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A graça não nos ensina a conviver com Deus. A graça nos torna cidadãos. A graça nos introduz no reino. A graça nos arranca do zambujeiro maldito e nos enxerta na oliveira verdadeira. A graça escreve o nosso nome no livro da vida. A graça
nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A graça faz com que ele não se envergonhe de nos chamar de filhos e filhas. A graça coloca Jesus no nosso meio como nosso irmão mais velho. E nós, membros da família de Deus. A graça nos faz participantes da natureza divina. A graça diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça diz que o Pai nos deu a Jesus e que Ele não nos lançará fora e que ninguém nos arrebata das suas mãos. A graça diz assim: Pai, aonde eu estiver eu quero que estejam estes também que Tu me destes, porque eles são meus, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Maravilhosa graça, escandalosa graça, que não nos ensina a conviver com Deus, nos introduz no seu reino. A graça não me ensina a conviver com Deus, eu repito. Isso é a lei. A graça me ensina. Aliás, a graça me gera de novo, muda minha mentalidade, muda minha essência, muda quem eu sou. João capítulo 8. Bora lá? Vocês me aguentam mais um pouquinho? João capítulo 8. Cadê a Josi? Josi, minha secretária. Bota aí a referência. João capítulo 8. Nós temos uma experiência aqui muito interessante. Vou ler alguns textos, viu? João capítulo 8. Jesus vai ter um confronto com uma mulher. Um encontro aqui. Versículo 1, a partir do versículo 1. A Josi vai colocar aí. João capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Acompanhe comigo na sua Bíblia. É isso, Josi? De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta a ele. E ele se assentou para ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés. Olha Moisés aqui. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eita, que embate, hein? Moisés disse que a mulher tem que ser apedrejada, na lei de Deus. Vamos ver agora se ele vai combater Moisés. Vamos ver agora se ele vai ser contra Moisés. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha. Eles queriam ver se Jesus contradizia Moisés, para terem do que acusá-lo. Jesus se inclinou, começou a escrever na terra com o dedo, toda a paciência do mundo. Como insistissem na pergunta, versículo 7, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aleluia! Inclinando-se novamente, escrevia na terra, calmo, tranquilo e sereno. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um e começaram a começar pelo mais velho, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ai, mas essa graça não está barateando tudo. Meu filho, deixa eu te dizer um negócio. A mulher só adulterou. Jesus deu uma recomendação agora a ela que ela não pecasse mais, de jeito nenhum. O que Jesus faz? Jesus negou Moisés? Não. O que Jesus fez? Jesus lançou um olhar diferente sobre aquilo que Moisés havia dito. Jesus lançou uma nova maneira de olhar a lei de Moisés. Jesus introduz aquela mulher num novo nível de relacionamento. Jesus traz a ela uma nova perspectiva. Jesus entra em cena não negando Moisés. Ele diz: não, eu tenho um outro caminho. Como eu disse, todo mundo estava levando as pessoas para um caminho para se encontrar com Deus. Moisés leva você para se encontrar com Deus. Para se encontrar com Deus, pecou, o chicote canta. Para se encontrar com Deus, meu filho, pecou, pedra na cabeça. Mas para se encontrar com o Pai, ele chega e diz: eu não vim te condenar. Eu vim te apresentar um caminho mais elevado. Não peques mais.
Eu vim te mostrar um caminho muito mais alto. Não peques mais. Olha o que diz João capítulo 3. Você está em João, vai lá para o capítulo 3, no versículo 17. A gente só lembra de João capítulo 3, versículo 16, né? Mas vai para o versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha a graça. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Se eu pudesse entrar, vai nessa tela. Para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, amados, preciosos, irmãos em Cristo Jesus, Jesus não veio condenar ninguém, ele já nos encontrou condenados. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus não veio nos colocar no lugar que nós já estávamos. Jesus não veio para nos mandar para o inferno. Jesus veio para nos tirar do inferno. Jesus veio nos oferecer um caminho mais excelente. Jesus veio nos propor um caminho mais elevado. Sim, Alessandra, ele disse, vai, não peques mais. Essa é a proposta. Mas ele vai dizer depois, através do apóstolo João, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus o justo. E se confessarmos os nossos pecados, se pecar, não vai ser apedrejado. Se pecar, não vai cair pedra na tua cabeça. No caminho da graça não tem condenação de pedrada. Se pecardes, filhinhos, se pecardes, você tem um advogado diante de Deus. Quem é? Não é Moisés, é Jesus Cristo o justo. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste caminho de não pecar mais, mesmo que pequemos, sempre acharemos nele um recurso para perdoar-nos, nos levantar e nos devolver outra vez ao caminho, porque ele não veio nos condenar, ele veio nos salvar. Enquanto você estiver vivo nesta terra, enquanto você caminhar por esta terra, o projeto de Deus para com você sempre será de redenção e salvação. Até o teu último suspiro nesta terra, todo o movimento de Deus em tua direção é para te salvar, te resgatar, te perdoar e te restaurar. Ele não terá sobre você nenhum movimento para te condenar, porque está claro aqui, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Enquanto você caminhar nesta terra, repito, todo o projeto de Deus em tua direção visa salvação, visa redenção, visa restauração. Se 1000 vezes você cair, 1000 vezes ele te levantará. Se 1000 vezes você tropeçar, 1000 vezes ele te levantará. Mateus capítulo 19. Nós vamos encontrar mais um confronto de Jesus. Agora o assunto aqui é casamento. Mateus capítulo 19. Acerca do divórcio. Mais uma vez nós vamos encontrar Jesus e Moisés. Oh, aleluia. Ah, como eu gostaria que todos os crentes no planeta Terra ouvissem essa mensagem. Ah, como eu gostaria de enfiar isso dentro da mente dos religiosos que pregam tanto juízo e tanta condenação, como se Deus tivesse enviado Jesus para condenar o mundo. A lei já nos condenava. Ele veio nos resgatar da maldição da lei. Qual é a maldição da lei, irmãos? Nós dizemos tanto isso, né? Ele veio nos libertar da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? O juízo iminente. Qual é a maldição da lei? A condenação imediata, transgrediu pedra. Qual é a maldição da lei? A lei é santa, a lei é boa. O problema é a maldição que está nela. Qual é a maldição da lei no caso desta mulher que foi pega em adultério? A lei que não adulterarás é maldita? Não. Qual é a maldição da lei? A maldição da lei aqui é o quê? A mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. Qual é a maldição da lei? O apedrejamento é a maldição da lei. A lei não adulterarás é santa. O apedrejamento por quebrar a lei é maldição. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por quê? Ele não abrogou a lei. Ele não disse que nós podemos adulterar. Não, de maneira nenhuma.
Mas ele criou, estabeleceu um caminho mais elevado e mais excelente. Qual é o caminho mais elevado e mais excelente que ele trouxe no lugar da maldição da lei? A possibilidade de perdão através do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quais? Todos. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. O problema é que nós citamos um monte de versículos da Bíblia e não entendemos o que é que existe ali. Mateus capítulo 19 diz: tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus, sempre os fariseus, né? Vieram a ele os fariseus para testá-lo, sempre testando. E perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele: não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Perguntou-lhes: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha Moisés no meio da história. Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, mas por causa da dureza do vosso coração, dos vossos corações, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio, não foi assim. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão presos em Moisés. Vocês estão aprisionados em Moisés. Moisés permitiu carta de divórcio por causa de uma dureza do coração de vocês. Mas eu não vim para ensinar vocês a conviver com a lei de Moisés. Eu vim trazer vocês no padrão do princípio. O que é que Jesus vai trazer aqui como resposta? Aquilo que Moisés tinha trazido como uma concessão. Jesus está trazendo a proposta do princípio. O projeto de Jesus Cristo não é nos ajudar a aprender a conviver com Deus, tendo a nossa natureza pecaminosa. Moisés traz a lei para nos ensinar a aprendermos a conviver com esta santidade de Deus, mas a lei não nos leva de volta ao princípio. Jesus disse: eu não vim aqui para ensinar vocês a conviver com a mazela de vocês. Jesus não veio colocar remendo novo em pano velho. Jesus não veio a nos ensinar a conviver com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com as nossas maldições. Ele não veio cobrir o nosso pecado. Ele não é o cordeiro que cobre pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Ele não veio nos ensinar a conviver com a santidade de Deus, mesmo vivendo na nossa vida miserável de pecador, em rebeliões. Não! Ele veio nos ensinar um novo caminho. Ele veio nos levar a ter uma experiência de novo nascimento. Ele veio nos arrancar do reino das trevas. É isso que ele está dizendo. Vocês não entenderam. Moisés é um paliativo no meio da história. Moisés é sombra. Moisés veio ensinar vocês a conviverem com o Deus que habita em chamas eternas. Eu vim fazer vocês nascerem de novo. Meu padrão não é Moisés, disse Jesus. Meu padrão é o princípio. Meu padrão é o projeto do Éden. Meu padrão está entre Gênesis 1 e 2. A partir do capítulo 3 de Gênesis, já não é meu padrão. Uau! Ele veio trazer para nós uma nova forma de olhar. Moisés estava errado? Não. Deus é santo? É. Deus abomina tudo aquilo que Moisés disse que abominava? Não abomina. E aí, viverei Moisés? Não. Por quê? Cristo não me resgatou para me tornar filho de Moisés. Cristo não me resgatou para me ensinar a cumprir a lei de Moisés. Ele quer me levar ao princípio. Que princípio? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele veio devolver o que eu perdi na queda. Ele veio me gerar de novo. Ele veio trazer para mim uma nova natureza. Ele veio me liberar para pecar? Claro que não, ao contrário.
no princípio. Volta para João. Volta para João, capítulo 1. Qual é o padrão de Deus em Cristo? O princípio. Vocês percebem que a Bíblia termina ele dizendo, João disse assim, eu vejo um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criação. Isso, André. Nova criação. Nova criação. Nova criação. Nova criação. Nós somos... É por isso que eu gosto de Efésios capítulo 1, que começa assim, porque nós somos feitura sua. Nós somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criado em Cristo Jesus. Criado, veja-se em Cristo, criado em Cristo, como Adão foi criado num princípio por Deus. Aleluia! Isso é novo nascimento. E agora? Santidade faz parte da nossa natureza. Ah, mas pregar isso não vai liberar as pessoas. Então quer dizer que eu posso sair por aí pecando? Costumo dizer que se é esse o seu desejo, se tudo que você busca na Bíblia é alguma brecha para liberar você para pecar, é um sinal de que você não nasceu de novo. Você é um perfeito religioso, porque os religiosos, eles leem a Bíblia desse jeito, procurando um gapzinho que o autorize a viver do jeito que eles vivem, porque eles vivem por regra, nós vivemos por natureza. O religioso, ele impõe sobre a mulher que foi pega em adultério as pedradas sem nenhuma dor, porque a lei diz, é regra. Jesus não vê uma transgressão ali, Jesus vê uma pessoa para ser restaurada. O religioso, ele vê a regra. A graça de Jesus vê a pessoa. É por isso que Jesus não está nem interessado em ouvir o pecado. Jesus não vai perguntar àquela mulher com quem tu adulteraste, quantas vezes foi, botar chifre no marido, quem é teu marido. Não, ele não está interessado nisso. O religioso, ele faz a listinha do pecado. O religioso, ele expõe o pecado. O religioso, ele computa o pecado. O religioso, ele vive com uma lupa deste tamanho procurando o pecado. E Jesus? Jesus quer restaurar. A Bíblia diz que o amor dele cobre uma multidão de pecados. Não é à toa que a mulher que foi porta-voz da proclamação de que ele havia ressuscitado, diz a Bíblia que Jesus tirou 7 demônios dela. Era cão que não acabia mais nunca. Aleluia. E o que é que Jesus ofereceu para ela? Uma nova vida. Ele não trouxe uma nova regra. Ele trouxe uma nova vida. Moisés trouxe 613 regras. E Jesus trouxe vida. Olha o que é que diz João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, que nos ensina a conviver com Deus, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é que você quer? O que é que você vai querer? Com quem você vai ficar? Mas eu encerro esta nossa conversa de hoje, voltando lá para Hebreus, capítulo 1. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei me ensina a conviver com Deus. E a graça me torna filho. Me introduz no reino. A graça diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça diz, eu não tenho passado. A graça diz, eu nasci de novo. A graça diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. A graça diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé.
Eu sou transfigurado de um degrau de glória a outro degrau de glória, na imagem dele. A graça, a maravilhosa graça do Senhor. Hebreus capítulo 3. Todos já chegaram em Hebreus 3? E eu encerro a nossa conversa de hoje com esse texto. Oh, glória! Não sei vocês, mas eu estou. Como diz a Juliana, hoje ele tá que tá. Ai! Hebreus capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Eu vou ler, só ler. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Davi. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Davi. Não estamos diminuindo Moisés. Mas ele continua, versículo 3. Porém Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Porquanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel a Deus. Sim, na verdade foi fiel em toda a casa de Deus, Israel. Sim, foi fiel como um servo para dar testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, o Filho, ele sobre a própria casa, que somos nós. Ele nos edificou. Ele é o fundamento da casa. Ele deu vida à casa, ele construiu a casa. Por isso, diz ele, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o sumo sacerdote da vossa confissão. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Onde estás? Porque te escondes? Porque foges? Do que foges? Do que foges? Se o caminho de volta se te é oferecido hoje, por que foges? Por que te achas indigno de fazeres parte? Como se fosse a tua obra, a tua dignidade, que te darias o direito de estar na casa do Pai. Que esforço tu fizestes para ser chamado filho do teu Pai terreno? Acaso tivestes que cumprir alguma coisa, fazer alguma coisa para te tornar filho do teu Pai terreno? Se nada fizestes para o selo, nada terás que fazer para ser filho do Pai celestial. Tão somente nascer de novo. E esta obra não é feita por ti, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se tão somente reconheceres o teu pecado, se tão somente reconheceres o estado no qual tu te encontras,
e deixares que a minha palavra penetre no teu coração e produza em ti aquilo que só eu posso produzir, tu descobrirás um caminho que te levará não a Deus, mas ao Pai. Tu olharás para mim, diz o Senhor, não com o olhar de Moisés, com medo, com temor, mas olharás para mim e dirás: Pai, eu pequei, eu errei, mas tu continuas sendo meu Pai. Como o filho pródigo da parábola, tu poderás até chegar para mim com um discurso dizendo: já nem sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um teu servo. Eu jamais te receberei como um servo, porque tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Tu jamais serás visto na minha casa como um escravo, como um servo. Mesmo cheirando a comida de porcos, mesmo lambuzado pelo pecado, mesmo cheirando o odor terrível do pecado, eu sempre terei para ti vestes novas. Eu sempre terei para ti o novilho cevado. Eu sempre terei para ti festa. Tu sempre serás o meu filho. Sempre serás o meu filho. Volta. Vem. Este lugar é teu. Não por merecimento. Filho não é filho porque merece ser filho. Filho é filho porque ele o é. Jamais merecerás ser filho. Como se isso fosse necessário. Como se esse fosse o padrão. Não confundas a lei que te ensina e que ensinou o homem a conviver com o Deus, com um novo caminho, que através da cruz, Jesus veio trazer. Que veio te levar ao Pai. A graça, maravilhosa graça. Ela não te ensina a conviver com o Deus que habita em chamas eternas. A graça, maravilhosa graça, te acha escondido atrás das figueiras desta vida. A graça, maravilhosa graça, te encontra tentando encobrir a tua nudez com vestes de figueira e prover para ti vestes de justiça, e prover para ti vestes de salvação. A graça, maravilhosa graça, não te apresenta o Deus irado, juiz do universo, diante do qual todos um dia comparecerão. Não há como fugir deste encontro. Mas hoje, a palavra do Senhor chega até ti. A palavra do Senhor chega ao teu coração para te ensinar um novo e vivo caminho. Não é como os demais caminhos. Este caminho não vai te levar a Deus. Este caminho não vai te levar ao trono do juízo. Este caminho te levará de volta ao Pai. Este caminho começou a ser traçado para ti desde o Éden, quando o Pai disse: onde estás? Eu vim, diz Jesus, te buscar. De Adão até Jesus Cristo, 4.000 anos se passaram. Eu vim te buscar. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido desde o Éden. Vem, filho. Vem. O Pai te espera. O Pai te aguarda. Não com um chicote de punição, mas com um novilho cevado, vestes de justiça, perdão para os teus pecados. O Pai te aguarda. Vem. Talvez você esteja perguntando: como eu vou? A palavra está perto de ti. A palavra que tu estás ouvindo
está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que eu prego a ti hoje. Se tu creres nesta palavra, no teu coração tu creres e com teus lábios tu confessares: Jesus, eu creio que tu viestes me buscar. Tu serás salvo. Pai, eu oro por cada vida nesta hora. Cada vida que ouvindo esta palavra, o coração se enternece. Esta palavra de vida, esta palavra de transformação, esta palavra tão poderosa. Pai, aonde esta palavra chegar, produza um filho para ti. Gere um filho para ti. Pai, eu oro por cada vida, eu oro por cada um que abriu o seu coração, mesmo aqueles que têm engrossado as fileiras das igrejas, mas que nunca tiveram uma experiência com esta graça salvadora. Eu oro por estes, para que o jugo da religião seja quebrado, para que eles sejam nascidos de novo, não apenas ensinados a conviver contigo como Deus que habita em chamas eternas, mas que eles provem o abraço do Pai, que eles provem o carinho do Pai, a restauração, a cura, a libertação, a transformação, o cuidado, o zelo, a proteção, o amor indescritível que somente Tu podes oferecer. Pai, eu oro por cada um nesta hora, para que os grilhões da incredulidade sejam quebrados. Eu oro para que as cadeias da incredulidade sejam despedaçadas e que em cada coração nasça um filho para Ti. E que este encontro seja na graça, Pai. Seja na sala da graça e não da lei. Que os pecados sejam perdoados e que os nomes sejam escritos no livro da vida. E que acima de tudo, dentro de cada um nasça filhos e filhas para Ti, Pai. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada um que se expôs a esta mensagem, eu abençoo cada uma casa, cada família, eu invoco a Tua bênção, dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu oro, Pai, por cada dízimo, por cada oferta, por cada semente plantada no Teu reino, na Tua casa, por cada um que tem semeado, mesmo neste tempo de crise e de dificuldade. Eu oro, Senhor, para que estas ofertas se multipliquem, para que elas sejam usadas para a manutenção do Teu reino, para que elas sejam usadas para a manutenção da Tua igreja aqui nesta terra. Eu oro, Senhor, para que venha pão sobre a casa de cada um, aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão precisando de um milagre financeiro, que as portas do céu se abram. Tu és o Deus de todo ouro, Tu és o Deus de toda prata, Tu és o Deus que provê para o Teu povo muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu abençoo as ofertas, eu abençoo os dízimos e eu abençoo as finanças do Teu povo, o celeiro do Teu povo, a mesa do Teu povo. Eu abençoo o trabalho do Teu povo e aqueles que estão precisando de um milagre. Sê Tu esta resposta, sê Tu este milagre, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia! Essa é aquela mensagem que nós precisamos ouvir pelo menos umas 10 vezes para ver se consegue absorvê-la. Não é verdade? Este vídeo é aquele tipo de vídeo que nós temos que mandar para todo mundo e dizer: ouça. Ouça, simplesmente ouça. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. O Senhor falou conosco nesta tarde, nesta noite. O Senhor falou conosco. O Senhor falou comigo. Falou com você? Falou com você?
O Senhor falou com você? Eita Deus. Que Deus te abençoe, pastor. Amém, Josi. Glória a Deus, pastora Rose. Amém, Regis. Que tremendo. Glória a Deus, Priscila, Maurício, saudade, Ni, Deus abençoe. Deus abençoe, Davidson. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Foi boa, né, meu amigo? Foi boa. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Lourdes, guerreira do Senhor. Silvana, muito. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe Thaís, Carlos, toda a sua casa. Amados, Deus abençoe. Não esqueçam, pastora Vanilda, saudade querida. Não se esqueçam que amanhã nós estamos aqui. Duda, aleluia. Duda, Deus abençoe. Amanhã às 4 horas da tarde, horário aqui de Londres. E meio-dia, horário do Brasil, evangelho puro e simples, né, Ju? E aí que está o poder, é verdade. Amanhã às 4 horas da tarde. E cortei, filho, graças a Deus, tirei a juba. Meio-dia no Brasil, nós estamos aqui de volta, estudando a palavra do Senhor, né? Um tempo de estudo da palavra do Senhor. E não esqueça, todos os dias, na viração do dia, às 6 horas da tarde, estamos aqui adorando. Não se esqueça, os irmãos que são membros da igreja, que estão trabalhando, não se esqueçam de deixar o seu dízimo, a sua oferta. Amém, Rose, eu recebo, querida. Está aí a conta da igreja, onde você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, certo? Você que gostaria de contribuir com esse ministério, fique à vontade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? E Deus os abençoe e eu espero por vocês amanhã aqui neste mesmo local, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueça de compartilhar este vídeo o máximo que você puder, nos mais diversos meios que você puder, em nome de Jesus. Amém, pastora Tânia, recebo, em nome de Jesus. Orem por mim, guardem a minha vida em oração, em nome de Jesus. See you tomorrow. Léo, God bless you too. Bye bye.